É isso aí, muito boa noite, Florânia e região. Estamos começando mais um programa aqui pela Web TV Flores, o Educação em Foco. Então, vá logo deixando o seu like aqui, tá certo? Compartilhe essa live. Olha só, o tema de hoje, ele é muito interessante, tá certo? Muito pertinente à temática de hoje. O ensino sobre a África, né, e os afro-brasileiros nas escolas, né? É uma temática pertinente, sim, porque tem muita coisa por trás que muitos ainda não entendem e não acha até mesmo, talvez, necessário o debate sobre isso, mas é muito necessário, sim. E hoje, nossa convidada especial é Edna Dantas, né, professora de História. Então, você compartilha essa live aí para o seu vizinho, nos seus grupos aí. Quanto mais gente, melhor. E olha só, você que não é inscrito no nosso canal, tá certo? Se inscreve aqui, tá certo? Se inscreve no nosso canal. Nós estamos com a campanha 2022 inscritos. Nós queremos adentrar o ano 2022 com 2022 inscritos no nosso canal, tá certo? Então, lembrando, like, compartilha a live, se inscreve no canal. Vamos para um rápido break e voltamos já já. Na loja Rafaela Confecções você encontra o que tem de melhor para brilhantar a sua beleza. Temos diversos looks femininos, masculinos, infantis, acessórios, moda íntima e perfumaria. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Localizada na Rua Francisco Cícero, número 6. Contato 99925-9763. Aberta das 7h30 às 11h30 e das 14h às 17h30. Aos sábados fechamos às 17 horas. Estilo e beleza é na Rafaela Confecções. Andar na moda e com muito estilo agora ficou bem mais fácil. Na loja Vanderleia Variedades, você encontra looks masculinos, femininos, infantis, bolsas e perfumaria. Atendimento de qualidade e com os melhores preços, você só encontra aqui, na Vanderleia Variedades. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Aceitamos todos os tipos de cartões de crédito e parcelamos em até 10 vezes. Acesse nosso Instagram e fique por dentro de nossas novidades. Vanderleia Variedades, a loja que te veste bem. Você está à procura de produtos personalizados para presentear alguém em qualquer ocasião? Baracho Personalizados é o lugar certo. Confira alguns dos nossos serviços e venha aproveitar. Personalizamos copos, canecas, chaveiros, agendas e camisetas. Temos serviços de gráfica rápida, xerox, papelaria, encadernação, plastificação e revelação de fotos. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 11h30 e das 14 às 17 horas. Baracho Personalizados. A personalização certa para você. Chegou a hora de deixar sua casa mais elegante, com conforto e aconchegante. Na Magazine Delgado você encontra tudo em móveis, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, com as melhores condições de pagamento, em até 12 vezes no cartão. Agora ficou super fácil para você deixar o ambiente de sua casa do seu jeito. Localizada na Praça Getúlio Vargas, número 12, Centro. Contato 999-165530. Magazine Delgado. Tudo o que você precisa em móveis e eletrodomésticos você só encontra aqui. Na hora de comprar medicamentos, suplementos ou itens de perfumaria, não pense duas vezes. Venha para a Cooper Pharma. Atendimento de qualidade com os melhores preços da cidade você encontra aqui. Entregamos em qualquer lugar da cidade. Entre em contato conosco pelo número 0800 285 2296 ou 99612 4998. Aberto diariamente das 7 às 12 e das 14 às 21. Cooper Pharma. Aqui você tem muito mais vantagens. Já voltamos aqui direto dos estúdios da Web TV Flores e nós já estamos aqui do nosso lado, né, com a nossa convidada especial, Edna Dantas, que vai conversar conosco sobre essa temática, né, o ensino de história
sobre o ensino sobre a história da África, né, dos afro-brasileiros. Então, boa noite, Edna, seja bem-vinda ao nosso programa. Você é graduada em História, né, tem pós-graduação em História da África, não é isso? Então, pessoa mais gabaritada que essa talvez não há, né? Nós temos um mês, no mês que nós comemoramos a consciência negra, né, dia 20 de novembro, uma data emblemática, por trás várias coisas, porque muitas pessoas só lembram a consciência negra, que danada a consciência negra, né? E é um dia no ano que talvez se reflita sobre a história do negro, né? Mas eu acho que isso tem que ser todos os dias, não é verdade? Então, boa noite, suas considerações iniciais. Boa noite, agradecer primeiramente ao convite, muito honrada de participar. Sou Edna Dantas, né? Muitos me conhecem na verdade o nome todo é muito grande, mas sempre eu abrevio, Edna Dantas. Tenho graduação em História, graduação é bacharelado e licenciatura também, que na minha época era dessa forma. Na sua já era só licenciatura, né? Isso. Tive a oportunidade de fazer a especialização dentro da minha área, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. E, no momento, eu estou vice-gestora, mas amo mesmo a sala de aula. E, como você falou, realmente, a questão da cultura afro, ela só é trabalhada em tempos esporádicos, em dias. E ela nunca é tratada, que a gente vai comentar isso aqui, né? A história afro nas escolas, em momentos, como você bem disse, é bastante lembrado apenas no dia 20 de novembro. Né? O que fica uma falha. Ou no 13 de maio, na libertação dos escravos, né? Muitas pessoas muito ligadas à questão de datas. Mas o primeiro ponto é o seguinte, falando de datas, né, quando nós falamos em ensino de história, as pessoas perguntam, para que estudar história? E muitas pessoas têm na cabeça que história, né, a disciplina de história, é para você, de fato, decorar datas, decorar esses fatos, saber... quem danado, vou colocar umas aspas bem grandes, descobriu o Brasil, né? As pessoas acham que é isso, mas na verdade eu queria que você trouxesse para a gente esse conceito do que de fato é história. O para que estudar história? Isso mesmo, até essa questão do estudar história, né? Como você mesmo disse. Muitos historiadores, cada um tem a sua definição. Mas, juntando aí todo esse aparato de definições, né, estudar história. Por que estudar história? Na verdade, a história ela é um conjunto de fatos. Fatos esses que podem ter acontecido da mesma forma que foi contada lá naquele livro, está no livro didático que foi feito essa história, ou não, pode ter acontecido ou não daquela forma, mas que o fato aconteceu, sim, aconteceu. Então, na verdade, a história é uma ligação de fatos, ligando o passado, o presente e também o futuro, porque muito do que nós sabemos do futuro tem toda uma ligação com o passado e também com o presente. Então, está toda uma interligação. Então, eu sempre trago para os meus alunos que a história, na verdade, é uma ligação muito forte de fatos, que quando você se perde, muitos dizem assim, mas se eu não tiver o professor para estudar história, eu consigo estudar a história porque está lá nos livros, mas tem que ter uma ligação de fatos. Você, muitas vezes, pega um fato histórico que você pensa que não está ligado com o passado, e ele está totalmente interligado. Tem uma interligação muito forte com o componente curricular de geografia. Então, eu diria que a história seria uma ligação de fatos, misturada aí presente, passado e futuro, que um não está separado do outro. Exatamente, não estão separados. Não estão. E quem faz essa ligação é uma reflexão, né? Então, nós temos uma história reflexiva, não é isso? Que é muito necessário. Nessa história de datas, os fatos são necessários sabermos? Sim, muito necessário sabermos. Né? Datas também. Mas nós devemos nos ligar, imagino que não esteja errado, mas eu gostaria de te ouvir sobre isso, a questão da necessidade dessa reflexão sobre, como você falou, sobre esses fatos, sim? Sim. A reflexão sobre esses fatos seria no quê? No sentido de
temos sempre que estar questionando onde, como e por que se passou aquele fato histórico. Porque, exemplo, antes que a história estivesse no livro, ela esteve na linguagem oral, ela esteve, como antes da escrita, né, ela esteve nas pinturas rupestres. Então, a história nem sempre ela esteve nos livros. Ela passou pela oralidade, ela passou pelas pinturas rupestres. Então, para poder chegar, de fato, à escrita, né, para chegar, de fato, à escrita. Então, temos sempre que estar questionando o nosso papel como professor. Penso muito forte na questão da história, principalmente, também, que temos que estar fazendo o aluno refletir, questionar se aquele fato realmente aconteceu daquela forma. Ele pode, sim. Não estou dizendo que o que está nos livros nem sempre é veridicamente correto. Eu sempre questiono, coloco isso para os alunos, né? Porque nem sempre o que está ali pode ter acontecido daquela forma. Ela pode ter acontecido de outras formas. Exemplo, para ficar mais claro. Quando, por exemplo, vou trazer para o Brasil. Quando, por exemplo, os europeus começaram a vir para o Brasil, por exemplo, essa história não estava escrita. Então, tiveram vários olhares. Então, por isso que vários livros, há vários olhares, há várias formas de mostrar como eram esses personagens históricos. E a história que está lá nos livros, infelizmente, como nós sabemos, ela nunca está a história dos menos favorecidos. Ela está sempre a história dos grandes heróis. E onde é que estavam as outras pessoas? Elas não existiam? Então, sempre assim, está refletindo, mostrando ao aluno essa história que tem que estar refletindo nesses fatos, questionando esses fatos. Eles aconteceram, sim, mas aconteceram dessa forma? Então, vamos questionar essa história, refletir sobre essa história. Pegando esse gancho dos menos favorecidos, né? Porque quando a gente fala em história do Brasil, tem aquela emblemática conotação que o Brasil foi formado por 3 povos, né? O branco, o europeu, o índio nativo e o negro africano, né? Entra aí como já está se dando espaço ao negro, mas nós sabemos que não é bem assim, né? Como você bem relatou aí, a história que os livros costumam trazer são dos heróis, né? São daqueles que já foram glorificados, muitos glorificados, né? A gente lembra, talvez por feitos não muito interessantes, né? A gente tem aí pelo Brasil afora estátuas de pessoas que escravizavam, né? Bandeirantes que mataram indígenas e etc e tal, né? E a história ainda contada vista de cima, não vista de baixo. A gente sabe que tem mudado, essa é a realidade, né? Tem mudado, mas não mudou tudo, certo? Então, vamos adentrar na nossa temática, que é o ensino da África. Por muito tempo, esse ensino foi omitido, posso dizer assim, né? Quando a gente falava sobre a África, a gente só via em relação no Brasil do negro que fez parte da formação do povo brasileiro. E esse negro era escravizado, né? Mas a gente sabe que a África, que é um continente enorme, que tem toda uma cultura riquíssima, né? Que hoje, de fato, já é considerado e aceito por toda a comunidade científica como o berço da humanidade, né? Essa história tem mudado. E é necessário, de fato, ensinar essa história de uma África real, né? Não dessa África transfigurada, desfigurada, melhor dizendo, como um continente pobre de cultura, como um continente pobre de civilização. Então, eu gostaria que você trouxesse essa reflexão para a gente sobre o ensino sobre a África. Pronto, como você mesmo falou, não é? Infelizmente, em alguns momentos na nossa história, é preciso ter leis para que as coisas funcionem, entre aspas, que nem geralmente não funciona também, né? Mas há muito tempo, como você falou, na história há sim essa necessidade, houve sim sempre essa necessidade, mas foi preciso haver o grito das lutas sociais para que essa história realmente acontecesse, estivesse lá nos livros, que ela chegasse aos livros de outra forma. Então, foi preciso que existissem leis
para que esse ensino acontecesse. Mas, na realidade, ele não acontece, né? Foi preciso ter uma lei, que é a 10.639, de 2003, e depois a 11.645, de 2008. O que é que diz essas leis? A 10.639, ela traz a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro nas escolas de ensino básico, médio, particulares também, de ensino básico, e viu a necessidade. Quando colocou institucionalizou-se essa lei 10.639 de 2003, apenas com a história da cultura afro. Então, houve depois a necessidade da história e os indígenas. Então, em 2008, foi sancionada a lei, a 11.645 de 2008, que também anexou também a história dos indígenas nas escolas. Mas, infelizmente, esse ensino, você também que é de história, conhece isso, né? Fica simplesmente para a disciplina de história. Só que isso está lá na lei, que é para ser um ensino interdisciplinar, com todas as disciplinas, porque é uma gama de estudos. A África é um continente, quando até pouco tempo, alguns alunos ainda têm isso na mente, muitas pessoas, que a África é um país. Então, um continente com várias mil línguas faladas, então toda uma história. Então, é preciso que haja essa lei. Houve essa lei, mas, infelizmente, ainda há essa defasagem. Ainda esse ensino ainda não é ensinado, não é passado, não está nos currículos das escolas. Infelizmente, ele não está. Verdade, pura verdade. Tem a proposta da BNCC, né, que trata que a BNCC é lei, né, diferente dos parâmetros curriculares, né, os antigos PCNs, né, que não era uma obrigatoriedade. Mas nós sabemos que a BNCC é lei e fala dessa transdisciplinaridade, né, dessa interdisciplinaridade, pegando o gancho da história da África, que tem que ser, não só a história da África, mas uma história como um todo, reflexiva. Mas é o que a gente pouco vê. Mas as leis, por leis, elas não vão fazer nada só. Vai depender de uma pessoa chamada professor, né? E esse professor, ele tem que levantar essa bandeira de uma educação reflexiva, de uma educação libertadora, né? E não se deter apenas ao que o livro didático está propondo, né? Várias editoras hoje já estão trazendo essa proposta mais reflexiva, mas cabe muito ao professor, né, Edna? Ao professor buscar esse algo novo e trazer à sala de aula essa discussão, né? E quando eu falo isso, trazer essa discussão, porque nós vemos muito preconceito acontecendo contra o negro, né, contra a própria África, porque não se mostra, melhor dizendo, a beleza que se tem a cultura afro, né, e a questão do negro, né. É tanto que eu vim propositar hoje de preto ao programa, né, porque quantos trocadilhos, né, são totalmente discriminatórios, né, que comumente nós falamos e às vezes nós não enxergamos que isso é preconceituoso, né? Veja só o negro, né? O negro é como fosse uma coisa ruim, né? Lembro-me da campanha do governo federal, no período da lei, 2003, que dizia assim, recordo-me muito bem, para não ter trago aqui a propaganda, mas que dizia exatamente para que você assumisse a sua cor. Eu sou negro, eu sou preto, né? Se dizia, porque muitos têm ainda vergonha da sua cor, né? Por quê? Porque a própria sociedade discrimina, né? Discrimina. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente uma reflexão sobre esse olhar que a sociedade tem sobre a África, né? Continuando o que você já falava, com esse olhar que a sociedade tem a respeito do negro. Pronto, como você mesmo falou,
A questão das escolas. Nesse momento, em todos os momentos, a escola ela é primordial. Se não for através da escola que venha trazer esse ensino da África e da cultura afro, da cultura indígena para a sociedade, eu não vejo outro meio. Infelizmente, eu não vejo. Mas também trago outra questão. Como o professor ele não está preparado, nunca nós estamos preparados. Então, temos sim que buscar conhecimento. E, principalmente, quando se fala de uma outra cultura totalmente, como é que eu posso dizer, totalmente, assim, não conhecida, totalmente curiosa, a cultura rica de conhecimentos. Então, nós não temos esse conhecimento, nós não temos. Para que eu precisasse, vou dizer especificamente por mim, para que eu sou muito assim, se eu faço uma especialização ou um mestrado ainda futuramente, se for dentro da minha área, para me fazer, por fazer, eu não quero. Porque eu quero ter só um título, não. Quando disse assim, vai ter a especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, eu disse, eu preciso conhecer a minha raiz, principalmente, porque, graças a essa especialização, eu me defini, não é definir, me auto-reconheci a minha cultura, as minhas raízes. Então, assim, como fica difícil para o professor? Primeiro, ele tem que buscar o conhecimento. Como ele vai falar de algo que é desconhecido para ele? Como ele vai falar de algo, como você próprio colocou aí, a questão da sociedade, que traz toda um preconceito, que justamente o preconceito, um conceito não formado, né, daquilo, principalmente em relação à religião, que nós não iremos comentar aqui, porque já é bem mais abrangente. No terceiro bloco a gente vai falar sobre a questão, mas eu vejo isso, muito, tomando só um pouquinho a sua fala, o não conhecer, mas a gente não conhece, às vezes é porque a gente não quer. Eu estou falando de maneira geral. Eu costumo dizer aos meus alunos que, quando nós vamos estudar diversas sociedades aí que nós temos no currículo de História para ser estudado, né, não vamos olhar para essa sociedade comparando-a com a nossa sociedade de hoje, né? Porque senão vai rolar o preconceito. E eu não posso olhar para nenhuma sociedade, nenhum grupo, comparando com o meu grupo, com a minha sociedade atual. Eu acho que rola muito nisso aí, né? A sociedade como um todo, que foi o que aconteceu com os europeus, né? Nesse olhar eurocêntrico. Nós somos a civilização. Então, quem não tem o nosso costume é inferior. Não é isso? Me recordo muito essa ideia eurocêntrica. Talvez, eu acho que não vou ser infeliz em fazer essa comparação, não. Comparando com a ideia de Hitler, né? Que a raça ariana era superior a qualquer outra raça. Mas pode continuar seu raciocínio aqui. Eu quis dar essa contribuição. Não, mas é muito bom, porque fica, né, uma conversa contribuindo. Então, assim, é isso mesmo, é a questão do conhecimento. Então, você tem que ir em busca, você tem que buscar. Então, fica muito complicado se você não tem o conhecimento daquilo e você falar sobre aquilo que você não tem o conhecimento. Então, tem que buscar. Por isso, como eu disse, mais uma vez, que a escola é o meio. Se não for a partir da escola, como? Numa sociedade racista que nós temos. Por quê? Fomos criados numa sociedade racista e somos racistas. Por mais que alguém fale, mas eu não tenho preconceito, não tenho racismo. Como? Se fomos criados numa sociedade racista. Como não somos racistas? Somos sim. Agora, temos que ter o discernimento de ver que está errado, né? Mas, infelizmente, nossa sociedade há um racismo estrutural. Ele existe, ele está lá, mas ele é camuflado. Ele existe, porque é tanto que quantos e quantos cargos públicos e importantes nós vemos negros à frente. Então, temos uma sociedade estrutural no racismo. É um racismo estrutural e camuflado ao mesmo tempo. Infelizmente, mas, como disse, tem que haver esse conhecimento, a busca desse conhecimento, o professor buscar para poder se inteirar. Isso, olha, há muito tempo, porque em 2003 já se institucionalizou-se uma lei. E antes de tudo isso?
Então, essas crianças muito fragilizadas com essa história? Porque, como sabemos, grande maioria, 90%, é porque agora eu não estou lembrada, mas 90%, não estou lembrada aqui no momento, vou ser infeliz em dizer isso, mais de 90% da nossa população, né, segundo os últimos censos, ela é mais considerada parda, né, negra do que branca. Então, temos um grande contingente de afrodescendentes. Com certeza, você fala nesse número aí, eu me recordo de uma... Faz um tempo que eu li essa reportagem, aliás, li essa... era na revista de História, da História Nacional, da Biblioteca Nacional, revista de História da Biblioteca Nacional, que 2/3 da população de Salvador, lá na época colonial, né, na época depois ali da colonização, já no finalzinho, para falar a verdade, né, que a gente vai começar os impérios, que é o grande período da escravidão, 2/3 eram negros, né, ou seja, a maioria da população da primeira capital do Brasil era negra, né? Então a gente sabe que existe todo esse preconceito. Você falou há pouco aí poucos cargos públicos ainda negros assumindo, né? Inclusive isso vai ser debate para o nosso próximo programa, que é a questão das cotas raciais, né? E quando a gente fala em cotas, a gente vai falar da questão foi obrigado uma lei, né? Vai dizer, olha, tem que ser reservado, e a gente vai falar o porquê reservar. É pertinente essa discussão, mas isso é para o próximo programa. Mas, Edna, você falava há pouco de religião, né? Nós não vamos falar, vamos sim, né? Vamos sim. E é no próximo bloco, tá certo? Você está em casa, nós vamos para um break, já, só um momentinho, tá certo? No próximo bloco nós vamos falar sobre essa questão das religiões africanas e afro-brasileiras, tá certo? Que existe uma gama de religiões, né? Mas existe também preconceito sobre essas religiões. Nós vamos ver a raiz desses preconceitos, tá certo? E ainda muito existentes na nossa sociedade. Então, veja só, esse próximo bloco está imperdível. Compartilha essa live. Se você não deu o seu like, olha só, dá o seu like. Você que está aí assistindo, mesmo não ao vivo agora, depois da gravação, dá seu like, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva aqui, tá certo? Faça parte da nossa família Web TV Flores, tá certo? E nós vamos para um break e voltamos já. No Supermercado São Francisco você encontra tudo o que você e a sua família precisa. Aqui tem economia esperando por você todos os dias. Temos a segunda da moeda, a terça do menor preço, a super quarta da economia, a quinta da carne, a sexta do feirão e o sábado da pechincha. Estamos localizados na Rua Coronel Toscano, número 9, Centro de Florânia. Trabalhamos de segunda a sábado. Aceitamos todos os tipos de cartões de crédito. Entre em contato conosco via WhatsApp e saiba mais. Pensou em decoração de qualidade e preço acessível? É com a Casa da Gabs. Decore sua casa com o melhor preço da cidade. Além disso, a loja dispõe de kit Pega e Monte para decorações de mini festas. Deixamos sua festa e seu lar ornamentados do jeitinho que você sempre sonhou. Aberta de segunda a sexta, das 14 horas às 18h30 e aos sábados, das 8 horas às 12 horas. Contato 99909-3410. Acompanhe nossas novidades no Instagram. Casa da Gabs. Sua festa e seu lar como você sempre sonhou. Oi, gente, hoje eu vim aqui no Mouro Parque Lazer e Diversão para mostrar a vocês o que temos de melhor. E você... Um perfume tem o poder de mudar o nosso astral, assim como o poder de marcar na vida e senti-lo na lembrança de um momento. E é aqui na JF Perfumes que você encontra a essência certa para intensificar a sua personalidade. Oferecemos as linhas Boticário, Natura e Francês. Parcelamos suas compras no cartão de crédito e oferecemos o melhor preço da cidade. Estamos localizados na Rua João da Mata Toscano, número
3848. Contato 99698-3809. JF Perfumes, a sua perfumaria. Olha só, já voltamos, rapidinho intervalo, né? Voltamos aqui no nosso bate-papo hoje com Edna Dantas, professora de História, conversando conosco sobre o ensino de História da África e sobre o ensino também de História dos afro-brasileiros, tá certo? Um tema muito pertinente. Nós estamos vivenciando o mês de novembro, que é um mês onde nós comemoramos, né? Ou melhor, refletimos sobre a questão negra, né? Temos aí dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra, tá certo? E o nosso programa, nós vamos ter 2 especiais, né? Hoje, no próximo programa, com temática voltada a essa discussão, tá certo? Quero falar com você aí que já está interagindo no chat, certo? Imagino que esse aqui seja seu aluno, Rafael. Ele está aqui, Rafael Gamer. Não sei o sobrenome dele, mas ele diz, oi, Edna, né? Então deve ser seu aluno, não sei. Mas você, Mário José está aqui também, né? Cizinho está aqui. E você pode mandar o seu comentário, tá certo? Você pode fazer também pergunta para a nossa convidada, para que no próximo bloco ela também possa, se assim você quiser, interagir com você aí de casa, tá certo? Olha só, Edna, voltando aqui para o nosso papo, você disse que não... Porque quando você falou, imagino, de religião, você pensa, porque é um tema muito delicado a se falar, né? Quando nós falamos de religião, a gente já pensa no preconceito que os outros vão ter em relação às religiões, principalmente afro, né? E como eu falava no primeiro bloco, que eu digo aos meus alunos que não adianta eu olhar para determinada civilização com um olhar da minha civilização, né, do grupo que eu faço parte, também se dá isso às religiões. Né? Eu não posso fazer um comparativo da minha religião, por exemplo, eu sou cristão católico, né, das religiões afro. Né? Eu acho que, acima de tudo, tem que haver o respeito. Né? Respeito é a palavra-chave. Você que está assistindo do outro lado, você que é cristão, católico, você deve lembrar das ações de Jesus Cristo nesse mundo. Em momento algum ele respeitou, né, e acolheu a todos. Então, Edna, falando de religião, nós temos as várias religiões africanas ou afro-brasileiras, né? Porque você pode trazer para a gente qual é essa diferença, né? As africanas e essas religiões afro-brasileiras, ou quais são essas, que muita gente aí em casa acho que vai dizer assim, bom, e é uma religião afro-brasileira, não é outra coisa não, que eu já ouvi esse nome. Você pode comentar para a gente sobre isso? Sim. Como você mesmo falou, né? Também passo muito isso para os meus alunos, que não podemos olhar a história do passado ou a outra cultura, uma cultura, e comparar com a minha. E dizer, tipo, muitas vezes os alunos dizem assim, mas na época indígena, ou então na época dos os primeiros homens, os primeiros hominídeos, então dizia-se assim, eles dizem, eu não comia a carne crua. Comia, porque você estava lá e não tinha carne cozida, não tinham descoberto o fogo. Você comia porque você não tinha outra comida. Eu não ia comer raiz e tal. Comia porque você estava na história naquela época, você estava lá, é o que estava acontecendo lá. Então, fazia assim. Então, da mesma forma, as culturas, né? Pode ser a cultura japonesa, a cultura indiana, enfim. Como você mesmo falou, temos mesmo que respeitar, a questão do respeito. Porque a minha cultura é diferente da cultura do outro. Então, porque a minha cultura é aquela, então eu não posso querer que o outro siga a mesma cultura. Foi o que aconteceu com os europeus quando chegaram, tanto na África quanto chegaram aqui no Brasil. Imporam a sua cultura, dizimaram pessoas, dizimaram indígenas lá na África, trouxeram para aqui, sem perguntar nem quem queria vir ou quem não queria.
foi trazido para o Brasil para ser escravizados e pronto, né? Inclusive reis e rainhas, né, lá da África. E isso porque toda a história africana, infelizmente, nos livros didáticos, só é contada a partir da escravidão. Agora, ultimamente, depois das leis, né, que ampara a questão da cultura indígena, 10.639 e a 11.645 dos indígenas, que houve essa questão do cuidado de trazer os reinos africanos antes de tratar sobre escravidão, porque existia toda uma história lá, né? Toda uma história que, com certeza, está aí a questão da religião. Né? As religiões africanas, claro, que vieram sim com os africanos, mas aqui no Brasil eles não tiveram como cultuar essa religião da mesma forma que eles tinham na África, né? Porque era livre, eles tinham reinos, eram rainhas, eram reis, e aqui foi tirado o seu trono, né? Eles vieram para aqui para serem escravizados, reis, rainhas, enfim, toda uma população que foram trazidas durante mais de 300 anos de escravidão, né? Depois que houve uma lei que não poderia ter mais esse tráfico de escravos, Deixa eu só me lembrar que você há pouco falava das leis e que temos uma lei que olha, veja só, nós estamos em 2021 e agora há pouco tempo é que vem sendo cumprido isso, né? E eu só me recordava da lei para enganar inglês, né? Que era para abolir a escravidão no Brasil, mas na verdade só no papel, né? Todas elas, né, ficaram só no papel, porque vou só comentar nessa lei que eu acho a mais absurda da época da escravidão, que era a lei do ventre livre. Como que uma criança nascida do ventre de uma mãe escrava era livre se a mãe era escrava? Enfim. Então, as religiões de matrizes africanas, elas vieram, mas elas não foram cultuadas como eles queriam, da mesma forma, até porque eles eram reprimidos, né? Então, aqui no Brasil, houve todo um sincretismo, onde era imposto as leis, era imposta a religião católica. Então, houve esse sincretismo, né? Onde eles cultuavam os santos da religião católica, mas associavam às entidades africanas das suas religiões, né? Que surgiu aqui a Umbanda, né? E o candomblé foi assim no Brasil, o candomblé e a Umbanda, surgiu demais esse sincretismo. Não que não existia na África, claro que sim, mas aqui, com o nome de candomblé e Umbanda, se deu a partir desse sincretismo, onde eles cultuavam os santos da religião católica, mas que tinham os nomes que eles associavam à religião africana. Então, eles faziam seus rituais dentro da senzala e tudo mais, mas tudo isso muito singelo, muito ainda escondido, porque não tinha como eles cultuarem, porque eram reprimidos, porque não eram permitidos entrar na Igreja Católica, né? Não era permitido, não existia. Depois de muito tempo que foram surgir algumas igrejas, até tem uma aqui pertinho, eu não estou lembrada agora, eu visitei. Agora não estou lembrada. Na Paraíba. A Igreja dos Pretos. Isso, visitei lá e foi construída por eles para que eles pudessem entrar e fazer parte, porque não entrava também na igreja. Então, tinha que cultuar uma religião que eles também não podiam fazer parte. Então, houve esse sincretismo, onde eles cultuavam os santos católicos, mas associando às suas entidades africanas. Um fato interessante que, assim, eles não podiam entrar, eram obrigados a ser cristãos, não podiam entrar nas igrejas, né, que também as igrejas, muitas estavam nas fazendas, né, nas grandes fazendas, né, nós estamos falando de um período que o Brasil era totalmente rural, né, muito pouco urbanizado, e eles eram proibidos, eles não podiam entrar, mas eram obrigados a participar da missa fora, tem que estar assistindo fora, né? E por isso que eles criam as igrejas, né? Normalmente, você que está nos assistindo aí, se você tiver visitado alguma cidade, uma cidade que tenha centenária, bicentenária, né? Centenária nem tanto, mas mais bicentenária, tricentenária, que tiver uma igreja do Rosário, tá certo? Vá atrás dessa história que talvez
essa igreja tenha sido construída pelos negros, né? Os negros se afeiçoaram muito, né? A Nossa Senhora do Rosário, né? Então, eu fui ao Rio de Janeiro, lá visitei a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Uma igreja construída por eles, onde a imagem de Nossa Senhora era preta, né? Era preta. E essa questão de se afeiçoar muito a Nossa Senhora, né? Eu imagino que se dê porque se tem uma afeição muito a Iemanjá, né? E dentro desse sincretismo, a figura que ocupou, o orixá que ocupou a figura católica, Nossa Senhora, foi exatamente Iemanjá, né? E até o dia de Iemanjá, aqui comemorado no Brasil, é 2 de fevereiro, para a Igreja Católica, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Ou dia de Nossa Senhora da Luz, né? Então, tem muito isso, né? Nesses sincretismos, nós vamos ver, as datas se batem porque, de fato, eles eram proibidos, eles tiveram que juntar práticas, vamos dizer assim, né? E os primeiros foram passando para os pais, para os filhos, e lá se foi, né? E hoje existem várias religiões, né, afro-brasileiras. Como você falou aí da Umbanda, mas eu me recordo agora da Macumba. Você vai dizer, Júnior, Macumba, né? Quando eu falo isso da sala de aula, os alunos, Macumba, tio Jota, né? Mas a Macumba é uma religião, não é isso? Uma religião afro-brasileira? Isso, na verdade, é o que nós chamamos. A teoria é a Umbanda e a prática é a Macumba, que, na verdade, no nosso preconceito, né, temos todo um preconceito, porque justamente o preconceito é isso, eu não tenho um conceito concebido, um conceito formado daquilo que eu não sei, então há sempre um grande preconceito. Então, a teoria, o nome teoria, a Umbanda é a teoria e a Macumba é a prática. Como? O que é que acontece na prática da Macumba? Na religião, realmente, de fato, né? Simplesmente... É bem polêmico isso, mas vou comparar aqui, fazendo a comparação. O que acontece na Macumba? Na Macumba, nada mais, nada menos acontece do que o ritual onde as pessoas se reúnem para pedir saúde, se reúnem para pedir prosperidade, para pedir chuva, para pedir... Enfim, é o ritual onde há como nós, por exemplo, nós católicos, na missa, né? Oramos, pedimos por saúde e agradecemos. Na verdade, nada mais, nada menos do que acontece na Macumba é isso. E qual a diferença, então, vai dizer... Então, por que Candomblé e Umbanda? A diferença é que no Candomblé, assim, não é encarnação, agora esqueci a palavra, que há a vinda das entidades. As entidades vêm, sim, nas pessoas que estão aptas, que estão lá para receber essas entidades. E na Macumba, não. Na Macumba, as pessoas estão lá para orar da mesma forma que na religião católica, há toda uma reza, há todo um sincretismo ali religioso. Então, a Umbanda é a teoria e a Macumba é o ritual. O que acontece ali, as pessoas orando da forma que é na teoria, na prática, na Macumba, pedindo por saúde, por prosperidade. Então, há um encontro. Então, quem participa dali? Pessoas que estão autorizadas, que são umbandistas, que fazem parte, não é qualquer outra pessoa, e participam, sim. Pessoas que estão ali também, como a Igreja Católica está aberta para qualquer outra religião, uma igreja evangélica e qualquer outra igreja também. Então, também participam pessoas que estejam interessadas também a pedir por saúde, pedir por... Enfim, o que acontece. Aí pode alguém também pensar assim. Mas é sempre falado em questão de... Quando fala em Macumba, associa-se sempre a coisas ruins, né? Falar que existe... Não, é feitiço, é feitiçaria, porque... Não. Infelizmente, sabemos que pessoas, para fazerem tudo isso, essas coisas ruins, existem em qualquer religião. Seja na católica, seja em qualquer outra religião, vão existir pessoas que não seguem, de fato, o que a religião prega. Então, há sim pessoas... Então, quando houver essa questão de dizer, porque alguém estava fazendo feitiço e aquilo outro, não é Umbanda, não é Candomblé. Não é. Isso é outra coisa que, inclusive, o Código Penal criminaliza, tá certo? Feitiçaria, magia negra, né? Até criminaliza, né? Então, não tem nada a ver.
Fato é, você vai dizer, Júnior, mas eu não concordo com essas práticas. Ok. Você não é obrigado a concordar. Porque, repito o que eu falava no início, respeito. A palavra é respeito. Porque A ou B é um bandista, é menor que eu? Não. Né? Nós somos pessoas e nós temos direitos iguais. Não é verdade, Edna? Isso tem que ficar. Direitos e deveres. Então, entre tudo, seja na nossa sociedade, infelizmente, acredito sempre assim, que nada funciona de fato e de verdade porque há muita falta do respeito, principalmente na cultura. E em todos os fatos, seja com o idoso, nós vemos muito, né? Com o idoso sofre muito com toda essa situação, criança, adolescente, enfim. Em todos os setores existe a questão da falta do respeito. Então, principalmente nas religiões. Porque se eu tenho a minha, tem a sua, é como, citando o exemplo novamente, quando os europeus chegaram aqui, ou quando os europeus chegaram em qualquer outro continente, que eles imporam sua cultura, então isso é falta de respeito. Eu impor algo que eu quero que alguém seja como eu sou. Da mesma forma que acontece na nossa sociedade. A imposição a questão que até em alguns livros trazem, do branqueamento. Né? Então, eu tenho que me comparar, ser igual ao branco. Então, a questão do branqueamento, que isso foi muito trazido na época europeia. Os livros também. Os livros trazem muito a história europeia. Ela não traz a história do africano, a história do afro, a história da África. Pouquíssimo conteúdo. De cada 11 capítulos, como você mesmo sabe que você ensina, tem aulas de história, 1 ou 2 se referem à história da África. E para nós encerrarmos esse bloco, quando a gente fala em história da África, porque muitos ainda pensam que a África é um país, né? Mas o país é a África do Sul. Né? A África é um continente, né, que tem vários países. Mas lembre-se logo do Egito. Né? O Egito está na África, né? E me recordo que muitos alunos perguntam, mas os faraós eram negros? Eu disse, não necessariamente. Existiram os faraós negros. Né? Então, em 2 momentos que eu vejo que os livros de história tratam, né? Tratam primeiramente e longamente, vamos dizer assim, a história do Egito. Também foi longo, né? 3.000 anos de história. Né? Mas a África tem muito mais. Né? Nós temos aí o reino de Cush, né? Que é o reino dos faraós negros, né? E outros reinos, né? O reino de Mali e tantos outros reinos aí, mas ainda é muito simples, né? Que vem nos livros didáticos a respeito desses povos. Não que não exista conteúdo, né? Pode ser até pensar, é porque não tem pesquisas? Existem sim, né? Eu tenho uma compilação de livros de história da África, são 32 livros. Isso, minha santa, em PDF, né? Isso, minha santa, 32 produções sobre história da África. Ou seja, existe conteúdo, né? Mas, infelizmente, ainda o olhar historiográfico ainda é muito eurocêntrico. Não é verdade? Muito eurocêntrico e muito tímido ainda, infelizmente, né? Mas, como eu sempre trago para esse lado, que falta muito. Sempre falo por esse lado, que falta muito o conhecimento, a busca do conhecimento. É claro que o aluno ele não vai ter essa busca. Ele precisa do mediador, que é o professor, que é a escola. Então, o professor precisa, sim, mediar esse conhecimento. Então, há muito conteúdo a ser trabalhado, há uma riqueza, uma gama de conteúdos a ser trabalhado. E até porque faz parte, gente, faz parte das nossas raízes, faz parte da nossa cultura, faz parte dessa mistura de raças, dessa mistura de povos que se juntaram e foi a junção desses povos que formou o Brasil que nós temos. Então, por isso, como eu sempre digo, baseado em alguns historiadores, acho que até Kabengele Munanga, ele trata muito isso, que é muito difícil definir quem é negro no Brasil, porque somos misturas, foram 3 povos para formar. Né? Então, no Brasil, infelizmente, ou felizmente, não sei,
A questão do ser negro é pelo estereótipo, é dizer, é pelo nariz, é pelo cabelo, é pela boca. Já eu acho bem interessante que nos Estados Unidos não, já não é pelo fenótipo, né? É assim, é pelo gene. Se você, há não sei quantas gerações atrás, se tinha um parente que era negro, você vai ser negro até a última geração. Você pode ser branquinho, de olho azul, mas você é negro. Mas no Brasil, infelizmente, por isso que eu acredito também que gera um preconceito, porque eu posso ser, pronto, como eu me considero negra, mas eu posso chegar em qualquer momento e alguém perguntar o censo e tal, e eu posso me considerar branca, porque é muito difícil ser considerado negro no Brasil. Então, porque houve uma mistura de povos, né? Então, vai pelos fenótipos, né, da pessoa. Então, eu acho que é bem assim, nos Estados Unidos é bem escancarado. Já no Brasil, não, fica aquilo. E, além de tudo, acho que gerou preconceito devido a trazer essa questão da história afro a partir da escravidão e não a partir da cultura desses povos. Então, essa falta de conhecimento gerou muito o preconceito que nós temos hoje, esse preconceito enraizado e camuflado. Exato. Olha só, nós vamos para o break já, mas nós temos ainda um bloco. Nesse próximo bloco nós vamos falar sobre essa cultura brasileira que está impregnada, certo, de cultura negra, vamos dizer assim, certo? E ainda falarmos de prática pedagógica que nós podemos trazer para a escola, certo? E gerar, de certa forma, um respeito devido à população negra, né? À cultura negra. Mas se você... É no próximo bloco, tá certo? Não sai daí. Vai ser rápido o nosso intervalo. Lembrando, dá tempo você compartilhar essa live, tá certo? Se você não curtiu, curta essa live. Isso nos ajuda bastante, tá certo? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Nós estamos com a campanha 2022 inscritos, né? Virada 2022. Nós queremos virar o ano 2021 para 2022 com 2022 inscritos no nosso canal, tá certo? Voltamos já. A internet mudou nossas ideias de tempo, espaço e distância. Mudou nossas vidas, a nossa forma de pensar. E com o passar do tempo, ela fica mais inteligente. É alta tecnologia, é Telecab, um novo futuro mais perto de você. A loja Casa Papel oferece para você, cliente, material de papelaria, escritório, material escolar, brinquedos, artigos decorativos e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões de crédito e Pix. Venha fazer uma visita à Casa Papel e confira o que estamos anunciando. Localizada na Praça Getúlio Vargas, número 78, no centro da cidade. Contato 99612-7137. Acompanhe todas as nossas novidades no Instagram Casa Papel. Utilidades domésticas, papelaria e muito mais. Ser mãe é uma felicidade que sentimos intensamente a cada segundo da nossa vida. E seu bebê, ao nascer, merece todo o amor e cuidado. Por isso, a Bordados e Mimos está presente nesse momento tão especial. Oferecemos para você artigos, bordados e enxovais para recém-nascidos. Aberto de segunda a sexta, das 8 horas às 11h30 e das 14 horas às 18 horas. Aos sábados, das 8 horas às 12 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito. Localizada na Rua Benjamin Constante, número 310. Bordados e Mimos. O seu pequeno merece o melhor. Na Dindona Calçados você encontra sempre o melhor preço da cidade, as melhores condições de pagamento e as melhores marcas. Dividimos suas compras em até 6 vezes no cartão. Venha conhecer nossos produtos. Temos modelos femininos, masculinos e infantis, além de bolsas, vestuários e acessórios. Acompanhe nossas novidades e promoções no Instagram Dindona Calçados e Dindona Modas, a loja que vai calçar você e toda a sua família. Melhores marcas, conforto e preço baixo é na Dindona Calçados.
É isso aí, já voltamos aqui direto dos estúdios da Web TV Flores, no nosso programa Educação em Foco. Hoje uma temática muito pertinente para esses tempos. Nós estamos no mês de novembro, mês onde nós refletimos a questão da consciência negra. Os nossos estudos aqui está a professora Edna Dantas, que é historiadora, é especialista em história da África, né, e afro-brasileira. E nós estamos nessa discussão, tá certo? Vem participar do papo conosco. Edna, nesse último bloco, como eu anunciava antes, nós vamos falar sobre essa cultura brasileira que está impregnada de cultura afro, de cultura negra. Né? Nós temos o próprio símbolo do Brasil. Eu acho interessante em Libras, né? O nome Brasil em Libras, nós temos o B, que é assim, a letra B, e nós temos assim, que é carnaval. Né? Ou seja, assim é Brasil em Libras. E carnaval. Carnaval remete a samba. Né? Samba que nasceu dos batuques, dos tambores, da Umbanda, lá dos primeiros africanos que vieram para o Brasil. Né? Que nasceu lá no terreiro, né? Que muitas pessoas associam esse terreiro como você falava há pouco tempo, a coisa ruim, né? Mas o terreiro é exatamente quantas pessoas, as pessoas que moram em sítio sabem o terreiro, né? O terreiro é o lugar de reunião, é o lugar onde as pessoas se reúnem, por isso aqueles terreiros do sítio tão limpinho, né? Que é um lugar de festa. Mas esse samba que nasceu, né? Que hoje é símbolo nacional, já foi proibido, não é verdade? Isso mesmo, Júnior. Como quando faz parte de cultura, né? Como a gente falou aqui, então, principalmente de cultura africana ou indígena, né? Que há também as religiões de matriz também de indígena, né? Como também as africanas. E a cultura também muito sofrida na época, porque tanto o samba, que, como você disse, veio surgir dos batuques, nos rituais que faziam do candomblé. Então, esse samba surgiu, esses ritmos, esse rito, né? E como também associando aí a capoeira, que muito descriminalizada. Era considerado crime. Você, principalmente as religiões, por exemplo, para poderem praticar macumba, para poderem nos seus terreiros, tinham que ser dentro da senzala, escondido, naqueles momentos dele, né? E, do mesmo jeito, a capoeira, que era considerado crime, e toda a cultura, e as músicas, e tudo. Então, foi muito reprimido. Então, até pouco tempo atrás, tudo isso era muito reprimido. O samba não, que ele já adentrou mais na cultura brasileira, na questão, associou-se ao frevo, ao carnaval, mas tudo isso tem muito um resquício de era considerado crime. A capoeira não. A capoeira há pouco tempo, que eu digo assim, há algum tempo que ela realmente pode fazer parte da cultura, não ser crime, mas era considerado crime. Se você fosse pego praticando a capoeira, você era preso muito tempo na época colonial, muitas pessoas, e depois também muito descriminalizada. Por exemplo, a capoeira, que é mais, assim, conhece mais, né, mais forte. Muitas pessoas foram presas por estarem praticando crime, como é que dizia-se? Estavam fazendo, chamavam de os arruaceiros, que estavam praticando tudo isso, então tinha que ser preso, porque era crime na época. Então, graças à cultura, eu acredito que houve... como é que pode dizer, está havendo mais uma abertura, né? Um conhecimento de tudo isso, e que veio a trazer à tona que isso não era crime, não é crime, faz parte da cultura de um povo, e que não fazia parte de crime algum. Exato. E a capoeira, você ter tocado na capoeira, muito interessante, porque a capoeira, quando ela perde essa conotação criminal, ela ganha a conotação de dança, né? A conotação de luta, porque são artes marciais, né? Nós bem sabemos que eram praticadas pelos negros lá na senzala, até mesmo se fosse num motim, eles podiam se defender, né? E um jogo, né? Então ganha 3 conotações que hoje é muito trabalhado nos livros didáticos na educação física, né? Na disciplina de educação física. Então, perdeu essa conotação, mas que, de fato, é importante a gente trazer, olha, era criminalizada, né? Mas
hoje tem um olhar diferente, né? E a capoeira também representa o próprio Brasil, vamos dizer assim. Eu tenho um irmão, meu irmão mora na cidade de Natal. Ele não foi porque ele se machucou, infelizmente, mas um grupo lá de capoeira de Natal, que ele faz parte, uma turnê lá na França, né? Apresentar, olha que interessante, né? Então, ele foi para uma turnê lá na França para mostrar o Brasil, né? O Brasil que hoje começa a reconhecer, né, o que tem de bonito, né, na cultura trazida pelos negros, né? Mas ainda é muito simples isso aí. Ainda tem muita coisa a ser mostrada, né? Quantas histórias, né? Quando a gente está falando de cultura, e eu me lembro da literatura, nós estamos muito acostumados a ver a literatura da Branca de Neve, né? Historinhas contadas para crianças, sempre remetendo-se ao branco, né? E hoje, bem simplório, bem simples, começa-se a se colocar historinhas voltadas para o negro, né? O cabelo crespo de fulaninha, né? A cor de fulaninha, que é importante falar, né? Quando a gente toca na questão da pele, a cor da pele, né? Me recordo muito, meu filho, ele diz assim, vou pintar de cor de pele. Filho, não tem cor de pele. Existem várias cores de pele. Aí ele, vou pintar desse rosa claro. Pronto. Então já muda, mas tem que bater nessa tecla. Porque a nossa sociedade está assim, a cor de pele. E qual é a cor da pele? Né? A pele não tem uma coisa, existe uma demanda enorme de cores de pele, porque a minha cor é diferente da sua e até dos próprios negros, as cores são diferentes. Não é verdade, Ellen? Então eu queria que você trouxesse para a gente essas coisas que começam a mudar, né? Até mesmo no hall da escola, a questão da inserção da literatura africana, né? Voltada mais para o negro, né? Também essa questão da cor da pele. Pronto, bem falado. Eu me remeto muito, lembro demais dessa questão, quando nós, né, nossa época já, né, a nossa idade já permite, quem estiver assistindo por adolescente não vai lembrar muito disso, não vai saber disso, não. Mas nossa época, principalmente, era um pouco constrangedor. Como crianças, tinham as coleções, né? Então vamos pintar pessoas, né? Então tinha a cor exclusiva, justamente, tinha a cor de pele, que é hoje aquele begezinho, né? Então, por mais que o aluno visse alguém como negro ou como marrom, mas ele não podia pintar, porque tinha que pintar com a cor de pele. Do mesmo jeito que muito do que nós falamos hoje ainda falamos e vamos falar muito, como eu disse lá no início, que fomos criados numa sociedade racista, mas essa geração de hoje já está vendo isso, as escolas já estão passando isso, já está uma abertura maior para se falar sobre isso. Vão passar menos por isso do que nós passamos, mas é como você disse, quantos de nós ouviu uma história que não fosse da Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, todos personagens brancos, todos. Então, hoje, graças a Deus, nas escolas estão chegando, sim, tem muitos livros que trazem a história de princesas africanas. Como você disse, tem até agora que nós chegou lá, muitas coleções lá na escola, o Cabelo de Lelê, que vai trazer o cabelo afro, a Irmãs Negras, enfim, vários livros. O mais conhecido, eu acho que se alguém ver, foi o que mais viu, foi Menina Bonita do Laço de Fita, mas tem vários outros que podemos estar trazendo, principalmente começar de onde? Da base, dos pequenos, porque são a partir deles. Ninguém nasce racista. As pessoas se tornam racistas. Mandela. Isso, Mandela. Nelson Mandela. Ninguém nasce racista, porque de onde que você nasce já moldado, você praticando racismo. Tem até vários vídeos que mostram isso. Mas, assim, muitos contos africanos tem nas escolas, ao menos nas escolas públicas, tem muito chegado. Até chegaram uma gama de livros que trazem muito essa realidade. Trazem muito esses contos africanos. Eu tenho propriedade até de falar, porque eu sempre trabalho, agora mesmo estou com a turma do 8º, e dentro do conteúdo, não fugindo do currículo, né, dentro do conteúdo, que vai falar de Primeiro Reinado, fala sobre africanos, e como complementar isso, vamos trabalhar
os contos africanos, porque vai trazer uma nova realidade, uma nova roupagem. Os contos africanos ele vem trazer, por exemplo, a história que era realmente passado, o que é passado, como são as raízes, como são as aldeias, como são, enfim, o que nós não conhecemos só através do preconceito, o que é colocado do não conhecimento, né, sobre tudo isso. Mas, enfim, quantos de nós nunca ouvimos falar sobre esses contos, que agora está tendo essa abertura, está tendo tudo isso, mas é preciso muito ainda haver muitos projetos para que se haja mais essa abertura. Porque, como disse, infelizmente, o estudo da história africana fica, infelizmente, para a disciplina de história. Apesar de ser interdisciplinar, de ter como trabalhar em português a literatura, de ter como trabalhar em artes as cores. Por que os africanos, por exemplo, usam determinada roupa, determinada forma na roupa que eles usam? Tem toda uma história por trás daquilo. Para um ritual quando é tristeza, eles usam um determinado tipo de roupa. Quando é alegria, um determinado tipo de roupa. E todas essas roupas são diferenciadas. Então, a artes pode trabalhar isso. Nas religiões, por exemplo, não só trabalhar, claro, quando fala em religião, mas pode trabalhar também dentro da história. Em português, em matemática. É uma gama. São mais de 4.000 línguas faladas de raízes africanas, além de que só apenas 5 países falam a língua portuguesa. Não estou bem lembrada agora, Guiné-Bissau, eu acho, Cabo Verde, Moçambique. São 5 apenas que falam a língua portuguesa. Foram os países que mais vieram pessoas, né, escravizadas, vieram para o Brasil. Mas, enfim, tem que ter muitos projetos ainda. Projeto é o caminho. A escola é o caminho. Com certeza. A escola, ela hoje, né, é a instituição, né, que está em pé. Eu costumo dizer que a escola é o lugar mais democrático que existe. E muitas vezes é onde emana muito preconceito. Mas aí você vai dizer, mas como Oxe, não é uma contradição, não, mas porque a escola aceita todos, né? E a escola, por aceitar todos, deve abarcar todas essas culturas, né? E cabe sim à escola gerir, propor esses projetos, sim, né? E saber que você trabalhando, você tem como trabalhar em matemática, temáticas, né? Você tem como trabalhar em ciência, temáticas, não fugindo do currículo e até mesmo moldando esse currículo, porque eu sou contra muito uma escola engessada. Eu tenho que seguir nisso aqui. Não. Tanto que eu acho que uma coisa maravilhosa que a BNCC trouxe. Não trabalhar em cima de conceitos, de assuntos, e sim de capacidades, habilidades. Exatamente. Então, eu digo muito, já repeti aqui no programa várias vezes, mas desde que lançaram a BNCC, eu tenho dito, olha, a BNCC veio dizer assim, professor, se você sabe que dançando hula-hula vai fazer seu aluno aprender, dance hula-hula. Né? Porque a proposição lá da BNCC são as habilidades. Então, ele tem lá, para ele desenvolver tal coisa. Você vai dançar hula-hula, vai resolver, dance hula-hula. Né? Mas, voltando para a África, de fato, esse preconceito pode sim ser diminuído com a escola levantando essa bandeira e a partir dos projetos. Então, Edna, estamos chegando ao finzinho do nosso programa. Muito obrigado por sua participação, por toda essa contribuição maravilhosa que você trouxe para a gente e as suas considerações finais. Eu que agradeço, como eu disse no início, não estar dando essa contribuição. Gosto muito de falar sobre algo, como eu posso dizer, que eu faço parte, que é o meu pertencimento. Eu me sinto africana. Então, assim, é muito gratificante falar e ter sempre essa abertura para não só sobre a cultura afro, mas também sobre outras culturas, né, que sofrem tanto preconceito. Sabemos que tudo isso esse preconceito resquício de não trabalhar esse conteúdo, não só da cultura africana, da cultura indígena em si,
mas que gera todo um preconceito, o não conhecimento. Então, muito interessante essa abertura de todas essas áreas, né, que todo esse conhecimento que vocês vêm trazendo, vêm mostrando. Então, bem interessante. O programa está de parabéns e eu que agradeço a participação. Então, muito obrigado mais uma vez. E olha só, você que está em casa, gente, nosso próximo programa, terça-feira, tá certo? Nós vamos trazer aqui para conversar conosco sobre a temática das cotas raciais, tá certo? É a temática principal, mas vocês estão acostumados com o nosso programa que nós conversamos, né? E é gostosa essa conversa nossa, né? Então, sobre as cotas raciais, tá certo? Nós estamos lembrando o mês da consciência negra, tá certo? Então, a professora Ana Lúcia, que é graduada em História e também especialista em História da África e afro-brasileira, estará aqui conosco terça-feira, compartilhando seus conhecimentos e gerando todo esse debate. Tá certo? Então, você não pode perder o nosso programa de terça-feira. Lembrando, você que está aí, ainda não deu o like na nossa live, dá o like aí, ajuda bastante. Assim, o YouTube vai nos recomendar outras pessoas que têm interesse nessa temática, tá certo? Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve, nós estamos com a campanha Virada 2022, tá certo? Nós queremos virar o ano com 2022 inscritos, tá certo? Faça parte da família Web TV Flores e assim você vai ser avisado dos nossos programas. Lembrando, se inscreve e ativa lá o sininho, tá certo? Toda noite nós temos programação aqui no nosso canal, tá certo? E eu vou aqui mandar um alô todo especial. Nós temos Gilzete participando, falando que você é uma professora show. Dorinha, grande professora. Joséilton Mariano, né, aplaudindo aqui. Então, obrigado a todos vocês que participaram aqui do nosso programa via chat, tá certo? Terça-feira estaremos novamente. Olha só, gente. No mês de dezembro, nós temos uma novidade aqui na Web TV Flores, tá certo? Os programas vão parar durante 17 dias, porque nós vamos fazer a transmissão do Seridozão, tá certo? Então, de 3 a 19 de dezembro, nós vamos estar transmitindo, toda a nossa equipe vai estar envolvida lá na transmissão do Seridozão, tá certo? Então, durante pelo menos 2 semanas, nós não teremos programa Educação em Foco, mas nós estaremos, por uma boa razão, né? Não teremos, estaremos transmitindo o Seridozão, tá certo? Então, agradeço a você que esteve aí do outro lado da telinha ou da tela, tá certo? Te espero na próxima terça-feira aqui no programa Educação em Foco. Beijão no coração, fique em paz e até a próxima terça, se Deus quiser. O seu celular caiu? Quebrou? Parou de carregar? Aqui em Cambraia Celular você encontra a melhor e mais segura opção da região para consertar o seu aparelho. Cambraia Celular é assistência técnica especializada em celulares, tablets e acessórios. Fazemos troca de tela, conectores, reparos em placas, acessórios e muito mais. Temos ainda capas, películas, carregadores, celulares novos e seminovos e de todos os tipos de acessórios. Contate-nos, localizado na Rua Manuel Emídio, número 152, bairro Flores. Agora está bem mais fácil adquirir aquele look e arrasar em momentos especiais. A Dani Modas é a loja certa para você, cliente, que procura tendência e estilo. Temos looks femininos, masculinos e acessórios. Confira nossas novidades no Instagram, aberto das 8 às 11h30 e das 14 às 17 horas. Parcelamos em todos os cartões. Estamos situados na Rua José Fassanaro Pepino, número 106. Contato 99895-1263. Tendência e estilo é na loja Dani Modas. A nossa saúde visual merece muitos cuidados e pensando em você, a Óticas Mirna, em Florânia, oferece exames de vista a cada 15 dias com o Dr. Jaziel.
Venha para a Óticas Mirna e garanta já seu óculos de grau e de sol de qualidade. Contamos com laboratório próprio totalmente digital. Os melhores preços e facilidade de pagamento é na Óticas Mirna. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 10 vezes no boleto. Localizada na Rua Coronel Toscano, número 70. Óticas Mirna, onde você vê bem e é bem visto. Pensando em comer aquele lanchinho delicioso ou ter os melhores salgados e sobremesas na sua festa? Na Franciclésia Salgados e Sobremesas, contamos com os melhores salgados, sobremesas, bolos e grus da cidade. Trabalhamos também com encomendas para qualquer ocasião. Atendemos de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. Estamos localizados na Rua Vereador Paulo Bezerra, número 37. Aceitamos todos os cartões, transferência e Pix. Entre em contato conosco. Franciclésia Salgados e Sobremesas. Frutas e verduras de qualidade e com o menor preço da região você só encontra aqui, na Geme Frutas e Verduras. Maçã, laranja, pera, cebola, batatinha, cenoura e muito mais. Oferecemos as melhores frutas e verduras da cidade. Localizado na Rua Professor Manuel Fernandes, número 67. Abertos de segunda a sábado, das 6 às 19 horas e nos domingos, das 6 às 13 horas. Aceitamos todos os cartões e Pix. Entrega totalmente grátis. Contate-nos. GM Frutas e Verduras. Tudo o que você precisa para dar aquele sabor na sua comida. A Racional Consultoria oferece para você serviços topográficos com qualidade e confiança. Aqui, o cliente encontrará serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, projetos de loteamento, certificação junto ao INCRA, CAR, CCIR, ITR, regularização fundiária, desmembramento, remembramento e assistência a projetos agropecuários. Contato 99963-7722. Racional Consultoria. O horizonte é o limite.